Geralmente, começamos a estudar a história a partir das primeiras civilizações e deixamos para trás o que chamamos de pré-história. Deixamos para trás o surgimento do ser humano, a longa jornada que se inicia na África e povoa cada pedaço de chão desse planeta. Deixamos para trás o surgimento do Homo sapiens, que somos nós, e esquecemos que por milhares e milhares de anos convivemos com neandertais e outras espécies humanas, e que apenas por volta de 10 mil anos para cá é que nos tornamos os últimos. Por isso, estudar a pré-história é fundamental para entendermos como o sapiens, um animal aparentemente insignificante e frágil, dominou o mundo inteiro. Entender a pré-história é entender quem somos nós, porque se olharmos de perto, bem de perto, o ser humano ainda é um animal bastante primitivo, correndo desgovernadamente sem saber muito bem para onde. Salve, salve galera, sejam bem-vindas e bem-vindos, é sempre um prazer ter vocês aqui. E nessa aula eu quero que vocês comecem imaginando. Imagine um animal assustado e com fome. E esse animal observa um grupo de leões caçando e se alimentando de uma zebra. Ele não sabe muito bem quem ele é, de onde ele veio, nem para onde vai. Mas ele sabe que tem fome. Então ele aguarda e quando os leões se satisfazem e vão embora, ele se aproxima para se alimentar do resto da caça. Mas ele é afastado por um grupo de hienas que se alimentam desse resto e quando vão embora, deixam somente a carcaça. Então esse animal se aproxima e começa a quebrar a ossada para poder se alimentar do tutano. Esse animal é o nosso primeiro ancestral. É o primeiro animal que podemos chamar de humano. E esse pedaço de osso que ele segura na mão é a nossa primeira ferramenta, é a nossa primeira tecnologia. Esse período que vai do surgimento do Homo habilis há cerca de 2,5 milhões de anos atrás até o surgimento da escrita por volta de 5 mil anos atrás é conhecido como pré-história e equivale a mais de 90% da história humana. O termo pré-história, essa palavra utilizada para representarmos esse longo período, só começou a ser utilizado a partir do século XIX pela escola historiográfica positivista. Quem não sabe ou não lembra quem foram os positivistas, assiste lá nossa primeira aula. O bom de estudar pelo YouTube é isso, que você pode repetir a aula 1000 vezes que o professor não vai jogar o apagador na tua cabeça. Vejam bem, a aula passada eu tentei explicar que as definições históricas, ou seja, que as maneiras como estudamos a história vai mudar com o tempo por dois motivos. Primeiro, por um motivo técnico, com o avanço da ciência, e segundo, por um motivo político, quando os interesses da sociedade mudam. Os positivistas estudavam a história preferencialmente por documentos escritos. Os historiadores do século XIX não tinham recurso suficiente para ampliar as fontes históricas. Então perceba, por um motivo técnico, foi definido que tudo o que aconteceu antes do surgimento da escrita, ou seja, há 5 mil anos atrás, 3 mil anos antes de Cristo, seria chamado de pré-história. E o que aconteceu após o surgimento da escrita seria chamado de história. Mas o termo pré-história também estava carregado de um interesse político. Os positivistas acreditavam que a civilização branca europeia era a mais avançada e todas as outras eram piores e atrasadas. Note que essa definição de pré-história, que surge no século XIX, acontece no mesmo século XIX, onde o capitalismo industrial está se desenvolvendo.
e a Europa começa a expandir seu poder em outros continentes, principalmente na África, na Ásia e na Oceania, num processo que chamamos de imperialismo e que será estudado melhor quando estudarmos a Revolução Industrial, beleza? Meu irmão, veja bem, acontece que o imperialismo foi um processo incrivelmente violento, brutal. A civilização europeia basicamente invadiu territórios, reprimiu e matou toda forma de resistência e produziu riquezas às custas do sangue e do suor dos povos dominados. Acontece que não é legal ficar dizendo por aí que a Europa enriqueceu às custas de invasão, massacre e roubo. Então os caras diziam que estavam levando a civilização para esses povos. Eles diziam que estavam levando progresso, para que eles não ficassem atrasados na história. Mentira! Essa definição só começou a mudar a partir do século XX, com a nova história. Os historiadores começaram a dialogar com outras ciências, o que permitiu ampliar as fontes históricas. Por exemplo, a partir da ajuda da química, da paleontologia, da geologia, começamos a entender melhor ossadas humanas de milhares de anos atrás. Pinturas rupestres, restos de fogueiras, ferramentas de pedra, e passamos a compreender a pré-história como um importante período de evoluções biológicas e desenvolvimento cultural. E que a evolução humana é um processo incrivelmente complexo. E aí, galera, através desses estudos, percebemos que aquela história de que o homem evoluiu do macaco até chegar no homem branco, na verdade não foi bem assim, né? É porque o macaco ficou sabendo dessa história, deu uma treta louca. Ele chegou no pé do ouvido do humano e falou aquela frase que ficará eternamente na história. Lá ele, doido. Bom, galera, continuando, nós também podemos chamar a pré-história de Idade da Pedra, porque boa parte das ferramentas eram produzidas de pedra, apesar de serem utilizados também madeira e ossos. Vamos entender agora um pouquinho dessa periodização. Dividimos a Idade da Pedra analisando as técnicas utilizadas para a produção de ferramentas. Então, periodizamos ela em Idade da Pedra Lascada, ou Paleolítico, e Idade da Pedra Polida, ou Neolítico. Galera, o Paleolítico é dividido em Paleolítico Inferior e Paleolítico Superior. Vejam bem, é nesse período do Paleolítico Inferior que teremos o surgimento dos seres humanos, tá? Como caçadores e coletores, galera. Eram grupos nômades, pequenos grupos nômades que não tinham propriedade privada. Porque, observe, eles se comportavam de uma maneira que eles chegavam em um lugar e pegavam, se alimentavam, sobreviviam do que a natureza oferece, né? Quando esses recursos ficavam limitados, eles migravam para um outro lugar. E aí perceba que é curioso como boa parte das nossas emoções e hábitos permanecem semelhantes aos dos nossos ancestrais caçadores e coletores. Para você ter uma noção, hoje a obesidade mata mais do que a fome, e isso é algo único na história da humanidade. Nossos antepassados estavam acostumados com a dificuldade de encontrar comida, e quando encontravam, eles comiam tudo que viam pela frente e guardavam o máximo de energia possível. Acontece que o jogo mudou, né? Hoje, apesar da fome ainda ser uma triste realidade em algumas casas, muitas famílias saíram da miséria. Aí você abre a geladeira e suas emoções primitivas fazem você comer exageradamente e depois descansar assistindo a televisão. Perceba, o resultado é que hoje a obesidade mata mais do que a desnutrição. É claro, galera, que essa é uma ideia defendida pela psicologia evolutiva, mas existem muitas outras causas para a obesidade, beleza? Seguindo, é no Paleolítico Inferior que a espécie humana, que surge na África, começa a povoar outros continentes. Por volta de 2 milhões de anos atrás, o Homo erectus chega à Eurásia e assim a evolução humana começa a seguir por caminhos diferentes, porque ele vai se adaptar a cada localidade. Tranquilo? Bom, galera, mas é apenas no Paleolítico Superior que a humanidade consegue se diferenciar de uma maneira muito nítida dos outros animais a partir da dominação do fogo. O uso do fogo possibilitou uma quantidade muito maior de alimentos e ele era uma força que jamais tinha sido dominada por nenhum outro animal. E você imagina que agora um simples ser humano é capaz de queimar uma floresta inteira. Imagine, isso possibilitou a redução do nomadismo. Outro ponto muito importante acontece entre 70 a 30 mil anos atrás,
que é o que chamamos de revolução cognitiva. É quando o Homo sapiens, ou seja, homens e mulheres como nós, passaram a desenvolver barcos, arcos e flecha, agulhas para costurar roupa, lâmpadas a óleo. É nesse período que surgem os primeiros vestígios de comércio, arte, religião. E esse comportamento é o que hoje chamamos de cultura. Pessoal, chegamos agora no Neolítico, que tem como principal característica a agricultura. Veja bem, a Revolução Agrícola, que vai acontecer por volta de 10 mil anos antes de Cristo, 12 mil anos atrás, vai mudar radicalmente as estruturas. Primeiro, porque nós deixaremos de ser nômades, caçadores e coletores e passaremos para uma economia produtora. Nós começamos a produzir o nosso próprio alimento. O ser humano deixou de ser nômade e passou a se sedentarizar, passou a ter uma residência fixa próximo aos grandes rios, porque era próximo a esses rios que nós tínhamos um solo mais fértil para a agricultura e tínhamos a possibilidade de recursos hidráulicos, de água para o regadio. E aí, pessoal, com essa produção do alimento, nós teremos a condição do crescimento da população. Porque perceba, povos caçadores e coletores viviam em bandos pequenos, porque é mais fácil alimentar um bando pequeno, é mais fácil a mobilidade, é mais fácil se mover com um bando pequeno do que com um grande grupo de seres humanos. Tranquilo? Agora não. Com a Revolução Agrícola, esse número de pessoas pode aumentar de uma maneira muito grande, até porque quanto mais pessoas tem num grupo, são mais pessoas para trabalhar. E isso vai fazer com que a produção de alimentos seja cada vez maior. Surgindo aí, galera, o excedente. Tanto é que é desse período a produção de cerâmicas, tá? Desse período para armazenar o que sobrava do plantio. E aí, pessoal, essa sobra poderia ser muito bem comercializada. Surge aí a propriedade privada, porque para um nômade não é interessante ele manter um vínculo com a terra, porque aquela terra, aquele ambiente, só é interessante para ele até o momento que atende às suas necessidades de sobrevivência. Se esses alimentos ficaram escassos, o que é que o nômade faz? Vai embora. Se chega um grupo de outros seres humanos conflitando por aquele território, o que é que o grupo mais fraco faz? Vai embora. Mas agora não, porque no processo de revolução agrícola, para a agricultura, nós temos que ter um trabalho com a terra, nós temos que ter um cuidado com a terra. Então surge a noção de propriedade privada. Aquela terra que você trabalhou é sua. Se um outro grupo chega querendo tomar a sua terra, o que é que você vai fazer? Guerrear. Pessoal, é no Neolítico que nós teremos o surgimento dos primeiros estados. A ideia de estado seria mais ou menos um poder centralizado que vai agir em um determinado território, governando as pessoas que habitam naquele território, tá? No Neolítico, o homem vai controlar melhor o fogo, o que vai possibilitar a produção de armas e ferramentas de metal. Estamos aí na idade dos metais, tá? Que vai ser utilizada para a produção de gêneros agrícolas, mas vai ser utilizada principalmente, pessoal, para a guerra. Tranquilo? Temos aí o surgimento das primeiras civilizações. Beleza? Que estudaremos melhor na próxima aula. Teremos na Suméria, na Mesopotâmia, o surgimento da escrita, por volta de 3 mil anos antes de Cristo, 5 mil anos atrás. A escrita, ela surge para servir aos interesses do Estado para controlar essa população. Analisaremos isso um pouco melhor na próxima aula. Esse assunto ele nunca foi cobrado na prova do IFBA, então vamos analisar uma questão aqui da UFPE, beleza? Vamos lá, acompanhem. Na pré-história, encontramos fases do desenvolvimento humano. Qual a alternativa que apresenta características das atividades do homem na fase neolítica? Alternativa A. Os homens praticavam uma economia coletora de alimentos. Galera, vejam só. A história ela vai trabalhar com generalizações. Tranquilo? É claro que esse processo de revolução agrícola não foi da noite para o dia. Essa sedentarização dos seres humanos não foi da noite para o dia. Inclusive, até hoje, temos povos que são caçadores e coletores, tá? Mas a história trabalha com generalizações. Então, essa alternativa A está errada, porque a história vai atribuir que essa economia coletora
de alimentos seria algo mais do Paleolítico, tranquilo? Errada. Quando falamos de Neolítico, falamos de Revolução Agrícola, beleza? B. Os homens fabricavam seus instrumentos para a obtenção de alimentos e abrigo. Tranquilo, no Neolítico acontecia isso, mas isso é muito anterior. Desde o Paleolítico, o homem já fabrica seus instrumentos para obter alimento e abrigo. A questão está pedindo algo específico do Neolítico. B. Errada. C. Os homens aprenderam a controlar o fogo. Não, o fogo foi Paleolítico. Tranquilo? D. Os homens conheciam a economia comercial e já praticavam os juros. Não. Tá, isso vai ser algo posterior, tranquilo? Bem à frente. No Neolítico não tínhamos ainda essa ideia de praticar os juros e tal. Era um comércio, mas um comércio ainda de trocas diretas, tranquilo? Alternativa é a única que nos restou. Os homens cultivavam plantas e domesticavam animais, tornando-se produtores de alimentos. Galera, Revolução Agrícola. A alternativa correta é a alternativa E. E assim chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. É claro que para dar conta desses milhares e milhões de anos, muitas generalizações foram feitas e algumas coisas foram deixadas de lado. Mas se você tiver interesse na pré-história, eu recomendo a leitura do livro Sapiens, do historiador Yuval Harari, que vai falar, entre uma série de outras coisas, também da pré-história. É uma obra fundamental para enriquecer seu conhecimento de mundo e para enriquecer seu conhecimento sobre você mesmo. Não esqueça de responder as questões que estão logo abaixo na descrição do vídeo, que irão te encaminhar para o site do Estude, um ótimo banco de questões. Nos vemos na próxima e até mais. Valeu!